Um, dois, três, gravando. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Na aula de hoje, Oi. a gente vai explorar um pouquinho... Olá. Oi. Oi, Constantino. A gente vai explorar um pouquinho, a gente vai estudar, para ser mais preciso, a carta de Filemon, né? Por que a gente vai estudar a carta de Filemon? Na aula passada a gente estava estudando Atos, né, a segunda viagem missionária de Paulo e tal, mas aqui nessa semana teve uma polêmica que alastrou pela internet. Se for pesquisar rapidamente por Filemon no YouTube, vai ver uma centena de vídeos, né? Tudo começou quando um pastor ele fez um comentário, digamos, um pouco polêmico a respeito da carta. A pregação são 46 minutos, durante 40 minutos ele prega de certa forma, tem coisa lá que eu concordo, que eu discordo, etc., mas ele prega de uma forma coerente, de uma forma até de certa forma correta, né? Então não vou ficar avaliando a pregação dele durante os 40 minutos, mas nos últimos 5, 10 minutos, aí ele joga a bomba, joga a polêmica. De novo, não é minha intenção comentar a polêmica nem a bomba, mas eu quero estudar a carta de Filemon, né? Por quê? Quem está vendo essa aula, quem está estudando essa aula junto comigo, a gente vai ler a carta, a gente vai ver o que ela está escrito, vai ver o que está dizendo a carta, tá? E a gente vai tentar, na medida do possível, não ficar inventando muita história, não ficar, ficar colocando muitas elucubrações em cima do que está escrito. Vamos ver o que Paulo queria dizer para Filemon, né? E qual que é o significado dessa carta e por que ela é importante para o mundo de hoje, né? Por que agora, em 2020, eu preciso ler uma carta sobre um escravo, né? Então, eu queria começar lendo ela, tá? É um capítulo só, são 20 e poucos versos. Eu vou dar uma lida geral até o fim, vou dar uma passada geral. Quem tiver com a Bíblia, abre a Bíblia aí também. Filemon está um pouquinho depois de Tito, que fica um pouco de Timóteo. É um pouco difícil de achar, é antes de Hebreus, tá? É um pouco difícil de achar porque é praticamente uma página e meia. Na minha Bíblia, acho que não deu nem isso, é uma página e pouquinho. É um capítulo só. Mas dá uma olhada, acha Hebreus, que é comprido, e aí você volta para o começo de Hebreus, uma página antes é Filemon. Tá? Deixa eu projetar e a gente já fala sobre isso. Cadê como é que projeta aqui? Achei. Pronto. Deixa eu deixar um pouquinho maior para ficar mais legível. Então tá aí. Eu vou ler a carta inteira e depois eu vou comentar, tá? Eu volto para o começo e comento. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão de Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia, de Arquipo. Desculpa, é a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está na tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu, tal como sou Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que aquele que se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua
a obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero pelas vossas orações que hei de ser concedido. Saúdo-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, e graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Simples, rápida, essa foi inteira a carta de Filemon. Aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa carta. Vocês acharam que ela é polêmica, que ela é simples, tem alguma dúvida, algum comentário, alguma preocupação em respeito ao que está escrito? O que vocês acharam da carta de Filemon? Quem nunca tinha lido ela, que era pequenininha, agora leu. Não, gente, vocês estão tímidos hoje? Ninguém achou nada. Ninguém achou nada? Acabou o próximo. Então tá, a aula de hoje era isso. Tenham uma boa noite. O que eu achei impressionante a confiança que Paulo tem, sabendo que, no caso, né, o Filemon iria aceitar os argumentos dele. Quer dizer, ele está mandando o escravo de volta para o seu senhor, confiando que nada iria acontecer, porque ele cria no poder de Deus. É impressionante. No Filemon, porque, no caso do Filemon, imagina, eu vou voltar, naquele tempo, o escravo que fugia era passível de morte. E ele se converteu, confiou de tal maneira em Deus, em Jesus Cristo, que ele aceitou o que o Paulo fez. Falou, vai você sozinho, vai lá, volta para o teu Senhor, tem que ter muita confiança. É a mesma coisa de falar assim, volta na cova dos leões, que fica tranquilo que os leões não vão te comer. É quase isso. É impressionante. Lógico, tem muita coisa para falar nessa carta, mas a confiança, né, que os dois, tanto o Paulo como ele, têm que Jesus iria, né, dirigir todas as coisas. É difícil. Se nós nos colocarmos no lugar do escravo, é difícil. Então, né, pastor, até dentro do que o próprio pregador lá daquela igreja colocou, ele falou que alguns empresários o procuraram para fazer um trabalho de evangelização com os funcionários. Ele fez esse paralelo, essa comparação em relação à postura de Paulo, né? E o que ele disse foi que se você quer fazer um trabalho de religiosidade ou você quer fazer um trabalho mais profundo. Então, ele foi pegando pontos assim, como que onde os filhos dos funcionários estudavam, como que estava a questão da saúde dos funcionários. Então, ele queria saber se era uma coisa religiosa ou um trabalho de espiritualidade mesmo, uma coisa profunda, né? E aí, o que ele levantou de questão dentro disso que você falou da extrema confiança de Paulo, é que ele estaria abrindo um precedente, né? Uhum. Ele estaria abrindo um precedente, porque a partir do momento que ele recebesse o Onésimo de volta, e os outros? Ele estaria abrindo um precedente, né? Então, foi ao ver dele, tá? Não estou falando que eu concordo, mas ao ver dele é que foi uma jogada meio que política também. Vamos ver um pouco né? da carta, né? Vamos voltar lá para o começo e eu vou comentar a respeito dessa passagem aí. Então, vamos lá. O primeiro, para começar, concordo totalmente com o que o pastor Ricardo falou, né? O Ricardo Sciarri falou que existe uma confiança muito grande, né? Paulo sabia, confiava em Deus, confiava em Jesus e confiava também no Filipe, tô ficando doido, no Filemon, de que ele faria, inclusive ele comenta isso, né? De que faria o que o Paulo estava pedindo. Mas eu queria comentar algumas coisas a respeito da situação geral, né? Então, primeiro, a gente não tem muita evidência do que Onésimo fez para Filemon, né? Então, a carta ela menciona Onésimo, menciona Filemon, falou aqui no verso 11 que Onésimo, em outro tempo, foi inútil, mas que agora, a ti e a mim, muito útil, né? Então, aconteceu alguma coisa entre Onésimo e Filemon. Onésimo era um servo, Filemon o patrão, o dono, né? E, por algum motivo,
ou ele fugiu, ou ele foi expulso, ou enfim, aconteceu alguma coisa que separou os dois por algum tempo, e possivelmente houve algum dano, porque Paulo menciona isso também. Né? No 18 ele fala, e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ou seja, Onésimo aprontou alguma. Né? E ele aprontou alguma numa época em que ele ainda não era convertido, ele não tinha conhecido a Paulo, e possivelmente não tinha sido preso. A gente não sabe exatamente por que Onésimo foi preso, mas eles se conheceram, Onésimo e Paulo, na cadeia, e é possível que ele tenha sido preso por causa de alguma coisa que ele causou a Filemão, por causa de algum dano que ele causou a Filemão, ele foi levado para a cadeia, mas isso é só uma suposição, porque a carta não diz e a gente não tem evidência em outras partes da Bíblia. Tá? Mas o fato é, Onésimo causou algum dano e se afastou de Filemão, ou por fuga, ou por prisão, ou por qualquer motivo. Ele era um escravo, Filemão era o patrão. Tá? Uma vez prisioneiro, conheceu a Paulo, Paulo apresentou a Onésimo Jesus Cristo, e Onésimo se converteu, e não só se converteu, como ele se uniu a Paulo de tal forma, servindo a Paulo e servindo a Jesus e servindo a Deus de tal forma, que Paulo começa a chamá-lo de filho. Né? Então, Paulo aqui na carta, quando ele se refere a Onésimo, ele fala, meu filho. Né? E para Onésimo ele fala, ele chama, para Filemão ele fala, como irmão amado, receba-o como irmão amado. Ou seja, ele deixa de ser escravo e passa a ser filho. Ele passa a ser um irmão amado. Tá? Então, uma das polêmicas do vídeo que eu mencionei no começo da aula foi uma interpretação aqui de que Paulo estava devolvendo um escravo para um senhor de escravos. Né? Estava devolvendo um escravo para um feitor. Só que essa interpretação, eu acho que ela é um pouco equivocada em alguns sentidos. Um deles, o mais importante, é que ela está errada porque ela tem uma visão de feitor no Brasil em 1800, 1700 e pouco, 1900, até o final de 1800, quando teve a abolição. Mas essa ideia do feitor é uma ideia Brasil, não era uma ideia da região. Uma outra informação relevante também. Você tinha basicamente 4 classes sociais naquela época, naquela região. Você tinha o escravo, ou servo, né? Você tinha o dono, né? Digamos, a pessoa que tinha dinheiro, o dono das plantações, o dono das coisas. Você tinha o religioso e você tinha o soldado. Era isso que existia de profissão naquela época. Né? Todo o resto estava sujeito a uma delas. Ou você era religioso, ou você era soldado, ou você era dono, ou você era servo. E a ideia do servo não é necessariamente a ideia de escravidão que a gente tem hoje no Brasil. Né? Existiam, sim, escravos, como a gente tem hoje no Brasil, que apanhava, aquela coisa toda, mas eram situações específicas. Então, quando você tem um escravo naquela época, por exemplo, um escravo, Roma, quando invadia um país, tomava os escravos. Né? Aí levava esses escravos para outros lugares e tal, para eles servirem. Mas a partir do momento que a pessoa se torna um servo, ela passa a contar com casa, comida. Não é uma casa, comida como a gente tem hoje, não é rico, ele é um servo. Mas ainda assim, aquilo era o emprego dele. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou menosprezando a servidão, não estou menosprezando a escravidão. Mas a escravidão da época não era semelhante à que a gente tinha no Brasil, como tinha nos Estados Unidos agora, 100, 200 anos atrás. Era um outro tipo de servidão. Tanto que esse mesmo tipo se reproduziu no feudalismo na Europa. Então, os senhores feudais, eles tinham uma relação de senhor e servo com os agricultores, por exemplo, com quem fazia pão, ou quem, enfim, era o mesmo relacionamento. Então, aquele que era o agricultor, ele tinha que prestar contas e dar uma parte da produção para o dono, para o patrão dele, para o rei, para o conde, para quem for. Né? Então, era uma relação que não era aquela coisa que você botava uma corrente no pé e botava na cadeia. Tinha essa situação, mas em situações extremas. Um soldado vencido, por exemplo, tinha isso. Então a gente vê isso em alguns filmes, como aquele escravo lá, como chama? Aquele Ben-Hur. Ben-Hur tem isso, mas aquilo é um soldado. Aquele escravo era servido por servo. Tremendo tanto. Tem alguém tremendo aí. Então, você tinha essa situação que não era necessariamente... É do Constantino. Era o Constantino? Falaram. Estava tremendo. O que foi eu aí, meu querido?
Tremeu tudo aqui. Entrou mensagem. Eu acho que o celular estava do lado. Então deve ter sido alguma mensagem que chegou aqui, só para me atrapalhar. É muito Não bom. se preocupe. Acontece. Então, assim, você tinha essa situação de que não era necessariamente aquele, porque, assim, o pregador aqui, moderno, ele fala que aquele era um senhor de escravos, mas com a ideia desse senhor que a gente tinha aqui no Brasil, que era o senhor mau. Não existe um senhor de escravos bom, né? Mas você tem casos na Bíblia em que você tem o senhor bom, né? Você tem o senhor bom e você tem o senhor mau. Você tem o servo bom e o servo mau. Você tem as situações, as diversas situações. E no caso de Filemon, está declarado, e a gente pode ver isso claramente na Bíblia, pode ver isso lá na carta, de que Filemon é uma pessoa boa, né? Como é que a gente sabe que Filemon era uma pessoa boa? Versos 4 até o 7. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e fé. Isso aqui, Paulo está falando de Filemon, né? A tua caridade e a tua fé. Um pouco mais no 7, ele fala assim: tive grande alegria e consolação da tua caridade. Né? Um pouco antes ele fala assim também, no conhecimento de todo o bem que em vós há. Então, assim, várias vezes Paulo fala e reforça que ele conhece a Filemon e sabe que é um homem bom e é um homem caridoso. Né? E aqui, no 7º, ele fala assim, ó, tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então, não só ele era uma pessoa caridosa, como ele era uma pessoa que era como se fosse, supostamente, aqui um dos líderes da igreja, né? Porque ele fala de Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então, Filemon, ele era também um líder religioso. Tá? Então, assim, a gente conclui aqui que Filemon não era um senhor de escravos malvado com chicote na mão que ficava chicoteando preso num poste. Né? O escravo preso num poste. Não era essa a situação. Né? Era uma situação em que Paulo ele estava devolvendo um escravo para um senhor bom, não para um senhor mau. Tá? Então, essa é uma informação importante. Outra informação importante. Quando ele devolve, ele não devolve como escravo. Então, não é que ele recebeu um escravo e falou, agora eu vou te devolver como escravo para o seu dono. Não. Ele fez um upgrade. O cara chegou na cadeira econômica e voltou de primeira classe, entendeu? Ele chegou na cadeira eu sou escravo e voltou como irmão. Então, aqui no 1,16 está falando claramente, não já como servo. Note o termo servo, não escravo, são coisas diferentes. Não já como servo, antes mais do que servo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, eu recebi um escravo, eu estou te devolvendo um irmão. Então, era para ele ser recebido lá pelo Filemon como um irmão amado. Tá? Então, isso aí são algumas informações relevantes, porque são temas que foram abordados de uma forma equivocada, né, nessa situação que aconteceu essa semana, e eu acho que é importante ressaltar isso aí. Uma outra coisa, sobre a carta a Filemon. Né? A carta a Filemon, a gente pode interpretar, e é isso que eu queria que vocês guardassem, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso. Mas a carta a Filemon e esse processo de Paulo com Onésimo, com Filemon, ele é também, e por isso a importância dela, e por isso essa carta está na Bíblia, ele é também um tipo, deixa eu usar uma outra palavra, ele é como se fosse uma ilustração, uma pintura, uma referência à salvação. Ele é uma referência a como Deus lida com a gente, né? Porque nós vivíamos com Deus, nós estávamos lá com Deus, e nós nos rebelamos, nós provocamos algum tipo de dano, né? Nós provocamos alguma coisa ruim, né? O nosso pecado nos afastou de Deus, o nosso erro nos afastou de Deus, mas aí nós conhecemos a Jesus. E conhecendo a Jesus, ele próprio, e aí a gente pega a figura, né, de Filemon como o Senhor. Então, nós estávamos lá com o Senhor, nós provocamos um dano através do nosso pecado, através do nosso erro, fomos afastados. Durante um tempo ficamos afastados, né? Mas a partir do momento que a gente conhece a Jesus, Jesus, ele próprio, vem e fala, eu escrevi de punho próprio, eu vou pagar
qualquer dano que ele possa ter causado. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é uma carta de Paulo a Filemon. O sacrifício de Jesus na cruz, ele assinou com sangue, dizendo qualquer erro que o Alex fizer, qualquer erro que o Constantino fizer, qualquer erro que a Idalina fizer, que a Ana Paula, que o Renato, que o Ricardo, que a Denise, qualquer erro que ele fizer, eu vou pagar. Eu vou pagar. O erro dele, eu pago. Você põe na minha conta. Então, a gente vê aqui na carta a Filemon uma forma da gente ver a própria imagem da salvação. Você tem a situação que você estava com o Senhor, você deixou o Senhor por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de algum dano que foi cometido. Jesus, ele pega, recupera você e te devolve não mais como servo, mas te devolve como irmão. Ele te devolve como herdeiro, como co-herdeiro desse Senhor. Tá? Então, o que a gente vê aqui na carta de Filemon não é uma carta de um homem mau devolvendo um escravo de volta para outro homem mau. Não é isso que está escrito. Isso aqui é uma imagem da própria salvação. Isso aqui é uma imagem de Cristo. É uma imagem do que Deus fez por nós. Ele nos pegou enquanto nós éramos escravos inúteis. Nós nos tornamos inúteis por causa do nosso erro, por causa do dano que nós cometemos. Em Filemon 1:11 fala, o qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu te tornei a enviar, torna a recebê-lo como ao meu coração. Isso aqui eu vejo uma carta de Jesus para o Deus Pai. É Jesus escrevendo para o Deus Pai. Olha, o Renato, ele foi inútil, mas agora ele é muito útil. O Ricardo, a Idalina, você põe o teu nome aí. A Denise, o Gilson, a Marisa, você põe o teu nome aí. A Marisa, em outro tempo, foi inútil, mas agora, a mim, é muito útil. É Jesus escrevendo para Deus, falando, e agora você recebe ele. Você recebe a Marisa, você recebe a Ana Paula, você recebe a Natasha, você recebe de volta, não mais como servo. Antes, mais do que servo, mas como irmão amado. Então, excelente. Inclusive, o Onésimo percebeu, ou talvez ele tenha conseguido enxergar a bondade de Filemon. Nós não conhecemos a bondade de Deus a não ser por Cristo Jesus. Muitos ouvem falar, mas nós temos que experimentar a bondade de Deus. É como o filho pródigo. Quando voltou, ele achava que o pai dele, você vai ficar como uma empregada. Não, ele fez tudo, recebeu, pôs sandália, pôs anel, se alegraram, porque aí que ele conheceu a bondade do pai. Excelente comparação, Renato. O filho pródigo foi uma coisa que a Paula tinha lembrado. Quando eu estava conversando com ela sobre a questão da carta e tal, quando a gente estava elaborando digamos, esse discurso, ela lembrou disso. Ela falou, não, isso aí parece mesmo com o filho pródigo. Que o filho vivia com o pai, conhecia o pai, mas não conhecia. Mas é assustador como um pregador uma igreja tão grande, como ele pode ter tudo. Como é que o cara faz uma coisa Como que ele dessa? não entendeu a carta, né? A impressão que me deu é que ele não entendeu a carta. Ele fala que a Bíblia é um livro insuficiente, tem que ser revisto. Então, nesse pedaço aí eu não vou nem comentar, porque eu acho que é desnecessário. Mas, heresia. Enfim, heresia. Não, você fala um negócio desse, heresia. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu vou falar rapidamente no final da aula. Tá? Vamos só terminar a carta de Filemon, só para a gente entender cada aspecto do que está escrito aqui. Tá? Então, algumas coisas que eu queria apontar aqui. Começando pelo nome de Filemon. Filemon, o significado da palavra Filemon, ele pode ser traduzido como meu amigo. Filemon vem de... é que nem... como é que eu posso dizer? Teófilo. O filo, ele vem da mesma raiz grega. O filo tem a ver com amizade. Sei lá, tem outras palavras também, com a filantropia, por exemplo, ou então Sofia também vem dessa mesma raiz. Então, Filemon, ele pode ser traduzido, de certa forma, como meu amigo. Tá? Esse é o nome dele, quer dizer, o próprio nome dele é um nome de amigo. Onésimo, ele tem uma tradução, eu tirei aqui a tradução de Onésimo, eu tinha anotado já. Onde que eu anotei a tradução de Onésimo? Eu perdi o texto aqui. Bom, mas de qualquer forma, o Onésimo,
ele tem a palavra onésimo no grego, ela é muito semelhante a útil. A útil não, ele tem um significado de profitable. Profitable é rentável. O significado da palavra onésimo é rentável, né? E aqui, no grego, no 10 e no 11, Paulo faz um jogo de palavras aqui, entre onésimo, que é rentável, inútil, que seria tipo uma coisa contra rentável, seria não existe isso, mas seria como um contrário de onésimo, né? E a mim muito útil, que é uma forma, de novo, só que aí não é mais como rentável, aí ele usa uma expressão do ágape. Ele usa uma expressão do... cadê? Muito útil. Agora eu achei aqui de novo. Onésimo. Onésimo não quer dizer útil? Então, onésimo, ele quer dizer útil ou, aqui na tradução desse Albert Barnes, ele chama de profitable. Profitable significa rentável, é uma coisa que tem utilidade, né? Então, ele é realmente useful, útil, ou rentável, é o significado do nome dele. E ele contrapõe com o inútil versus o muito útil, né? E o muito útil, aí ele já não usa mais rentável ou não rentável, ele usa uma outra palavra no grego que quer dizer, é uma palavra que vem da mesma raiz que eucaristia, né? Ele usa eucreston como muito útil. Então aqui ele faz o trocadilho do útil, do onésimo, com inútil, com muito útil, trocando a palavra. Por que isso é relevante, né? Por que eu estou falando do grego? Por que estou inventando essas coisas todas aqui? Primeiro, que é o que está escrito no original. Segundo, que na Bíblia, sempre que uma pessoa, não sempre, mas muitas vezes que uma pessoa muda de vida, ela também muda de nome. A gente pode ver o exemplo de Abraão, que é o mais clássico. De Abraão virou Abrão. Quer dizer, depois de Abrão virou Abraão. E vários outros, né? Que a gente tem uma mudança de nome. O próprio Pedro, né? Agora você será chamado Pedro. Paulo, né? Era Saulo, muda para Paulo. Então, quando você tem essa mudança, você tem quase uma ressignificação do nome. E a hora que o nome é ressignificado, ele representa também uma mudança de vida. Então, aqui, de novo, ele está dando uma declaração clara, óbvia e evidente de que Onésimo já não é mais aquele que vai prover renda, não é mais o rentável, ele não é mais o escravo, ele agora é um irmão. Ele agora é uma pessoa que vai trazer bênção, não só dinheiro. Bom, então isso aqui é um trocadilho que eu achei... Trocadilho não, mas enfim, é um jogo de palavras que Paulo faz aqui que eu achei que era relevante a gente conhecer também, né? Aqui, de novo, no 16, não como servo, mas como irmão armado. E aqui tem um ponto no 15 que eu queria reforçar também. Deixa eu projetar, não estou projetando, né? Deixa eu projetar aqui. Pronto. Então, tem um ponto aqui no 15, ele fala assim, ó, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Então, aqui, de novo, é aquela imagem da salvação, né? Nós estamos separados de Deus por um tempo, para que quando a gente se juntar de novo, seja eternamente, né? Aí é para sempre. Então, aí ele está dando bem pode ser que, porque assim, pensa, se ele não tivesse separado, se não tivesse acontecido nada daquilo, eu não sei o que houve, mas se não tivesse acontecido na vida de Onésimo, de forma que ele tivesse sido levado para uma prisão, ele nunca teria encontrado Paulo. Pode até ser que, pelo plano de vida, ele tivesse convertido de alguma outra forma, conhecido outra pessoa, o próprio Filemão poderia ter pregado para ele, né? Mas quis a providência divina que não só ele conhecesse Paulo, como servisse a Paulo, né? Então, Paulo foi servido por Onésimo durante um tempo, né? E foi muito útil para Paulo, tanto que aqui tem uma menção que ele fala que bem eu queria conservar-te, aqui, ó, eu bem quisera conservar comigo, eu queria que ele ficasse comigo, mas eu não vou te forçar nada, né? E ele diz, né, bem quisera conservar para que me servisse, mas eu não vou fazer nada sem o teu parecer, eu não quero que esse benefício seja forçado, né? Não fosse por força, mas voluntário. Então a gente não sabe o que aconteceu depois. Pode até ser que Onésimo tenha chegado para Filemão e Filemão falou: não, volta lá e serve Paulo. A gente não sabe o que aconteceu, porque ele não volta a aparecer em nenhum outro texto, né? Mas isso é uma possibilidade, porque como Paulo coloca isso aqui, né, que eu bem quisera conservar comigo, pode até ser que ele tenha ido e voltado. Mas enfim, isso é uma outra história e não está escrito, então não vamos ficar inventando história aqui. Não sei o que foi, só estou supondo o que poderia ter acontecido. De qualquer forma, aqui vem o texto final, né? Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Isso aqui também é relevante, porque lembra,
frequentemente eu tenho falado, quando eu falei do Evangelho de Lucas, quando estou falando do livro de Atos, e várias das cartas paulinas não foram escritas de mão por Paulo, mas foram ditadas. Paulo, ele dita a carta, muito possivelmente para Lucas, que está com ele o tempo inteiro, inclusive aqui na prisão. Né? Não está muito claro se Demas e Lucas estão presos também. A gente pode ver uma equivalência aqui, um texto que menciona eles também em Colossenses. Deixa eu tirar aqui da frente. Então, lá em Colossenses, ele menciona também, aqui no Colossenses 4,14, ele fala: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Né? E um pouco antes, no 10, Colossenses 4:10, ele menciona Aristarco, que está falando aqui em Filemão também, e Marcos. Só que quando ele fala de Aristarco e Marcos, ele fala que está preso comigo. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei. Bom, então, Aristarco está preso comigo, Marcos não necessariamente, porque ele fala, Marcos pode ter convosco. Então, se ele for, recebe. Né? Depois ele fala, um pouco depois ele fala de Lucas e fala de Demas também aos Colossenses para Filemão. Tá? Então, aqui a gente vê que eles podem ter estado juntos, mas o ponto é que, nesse caso aqui no 19, ele fala, eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu mesmo peguei, escrevi e estou falando, eu vou pagar qualquer coisa que ele tiver feito de errado. Tá? E escrevi-te confiando na tua obediência, etc. Isso aqui também foi uma polêmica que foi levantada nessa pregação, porque ele fala que Paulo puxou a carteirinha aqui, né? Então, se a gente lê desatento esse verso, pode até parecer que Paulo falou, não, tá vendo? Como você deve a sua vida a mim, então eu estou cobrando o favor. Você pode ter essa impressão, se você não leu direito esse texto aqui, se você não entendeu direito qual é o propósito da carta de Filemão, né, que tem a ver com amor, tem a ver com recuperação, tem a ver com salvação muito mais do que com egoísmo. Né? Se você lê com uma visão egoísta, a impressão que dá é essa, que ele está puxando a carteirinha e dando uma carteirada no Filemão, falando, recebe ele aí porque eu estou mandando. Né? Mas se a gente for ler a carta inteira com cuidado, a gente vê que não é assim que acontece. A gente vê que Paulo, ele não só ele confia na caridade, confia no amor e confia na bondade de Filemão, como ele próprio fala isso. Ele fala, poderia ter pedido, mas não vou exigir nada. Nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, eu não estou te obrigando a fazer nada. Então, essa ideia de que Paulo tenha puxado a carteirinha, falado, você me deve tua vida, não sei o quê, besteira, tá? Então, eu vou depois deixar o link desse outro vídeo aí, vocês dão uma olhada, são 46 minutos, numa pregação que, assim, em linhas gerais, até legal, mas tem uns detalhezinhos, e é esses que eu estou reforçando aqui para que vocês aprendam. A Paula, acho que eu não devo divulgar o vídeo. Bom, mas ele tem facilmente no YouTube, você consegue achar por, como é que é? Cartas para o Novo Mundo. Aí onde você falou, Renato, da carteirada, né? Eu vejo assim, o apóstolo Paulo, ele tinha, como todos aqueles onde ele pregou, onde ele levou a palavra e foram salvos, ele tinha como filhos dele, né? E ele se sentia assim na autoridade, né, de falar, né? Ele começa a carta dos Gálatas, né? Me surpreendo como vocês já passaram de aqui para lá, já estão ouvindo outro evangelho. Noutra carta ele já começa falando também de muitas coisas, né? E ele fala com muita, eu vejo assim, autoridade sobre aqueles que ele pregou, né? E falou. Então, aí no começo dessa carta, ele fala, né? Eu podia te mandar fazer isso. Sim. Mas, né? Então, aí vem lá o poder e a autoridade, né? Ele tem poder para fazer, mas ele preferiu usar da autoridade dele, não do poder, né? Porque ele chegava e dizia, ó, recebe ele aí e acabou. É teu. E vai ficar aí com ele, não quero saber. Mas, fala, olha, eu podia mandar, mas eu quero que você o receba, porque você sabe, talvez Filemão tenha sido convertido por causa de uma pregação de Paulo, né? E assim, né, vamos falar da coincidência, né? Na Bíblia fala, né, os estudos lá, que Paulo estava preso em Roma
E Onésimo fugiu para Colossos, né, que é lá na Turquia, né, perto de Éfeso. Então você imagina, ele podia ter ido para qualquer lugar, mas para onde ele foi? Foi lá onde estava Paulo, né? Então veja como Deus direciona, né, até o errado para que ele faça o que é certo, né? Então eu fico assim, né, maravilhado como Deus conduziu Onésimo aonde estava Paulo. Ele não era pertinho, não, era longe, né? Para quê? Para que ele fosse alcançado lá. Então, lá no versículo 15 que você mostrou, né, que ele fala lá, né? Então, ele veio como prisioneiro, né, para ficar um pouco de tempo, para que você voltasse a você, para que ele ficasse eternamente. Então, ele está falando da salvação mesmo. Olha, ele foi transformado. Então, Deus tirou ele daí de você um pouco, para que ele ouvisse a palavra, para que ele retorne para você, para que ele seja realmente agora, né, teu irmão e fique aí com você por todo o tempo. Então é muito, essa carta é tremenda, tremenda. Ela é uma carta muito bonita e é uma carta que fala de amor, né? É uma carta que ela fala de amor de Deus para com a gente, ela fala de recuperação, ela fala da transformação de um servo, de um escravo em irmão. Então, assim, essa carta, ela não fala como dá para ouvir por aí, né, que é uma carta escrita há mais de 4.000 anos, né, mais de 2.000 anos, né, uma carta antiga que fala sobre escravidão, e Paulo está concordando com a escravidão porque ele pegou um escravo e devolveu um escravo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Né? A hora que eu ouvi um negócio desse, eu fiquei chocado, não tinha reação. Eu confesso, a hora que eu terminei de ver o outro vídeo... E ele coloca em xeque a autoridade também. Coloca em xeque a autoridade. Ele fala que você não tem que ter hierarquia, isso é um absurdo. Vamos chegar nesse ponto, mas a hora que eu terminei de ver o vídeo, eu fiquei parado. O Paulo falou, mas e aí, o que você acha? Eu falei, não, espera um pouco, eu vou ter que pensar um pouco sobre isso, eu vou ter que digerir a informação toda, porque assim, como é que eu posso dizer? Isso vai um pouco na linha do que eu já tenho falado nas últimas aulas, até quando eu falei de terraplanismo, para você ter uma ideia. Qual que é o ponto? O ponto é que você pega textos bíblicos, santos, sagrados, e acrescenta um detalhezinho que está torto. E isso dá autoridade para o que está torto. Então ele pega a ideia de amor, ele pega a ideia de salvação, ele pega a ideia dessa carta de Filemon e dá uma distorcidinha. Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o diabo ele é astuto. Né? E o diabo ele não vai aparecer na tua frente jogando fogo com chifrinho e rabinho. Ele vai aparecer com um texto de Filemon e vai te falar assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui, ó, tem uma maldade aqui. Tá vendo nesse outro ponto? Nesse outro ponto tem uma maldade também. Tá vendo aqui? Ó, ele está justificando a escravidão. Não tá. Não é isso que esse texto fala. Ele não fala sobre justificar a escravidão. E, infelizmente, ao longo da história, nos últimos 2.000 anos, esse é um dos textos que foi usado para justificar a escravidão nos Estados Unidos, no Brasil, mas especialmente no sul dos Estados Unidos. Porque o sul dos Estados Unidos, para complicar um pouco mais a história, se dizia muito religioso. E eles usavam textos bíblicos para falar, não, tá vendo? Tá na Bíblia, você tem que ser escravo, o que é uma grande bobagem. Né? A Bíblia ela fala sobre o amor, ela fala sobre recuperação, ela fala sobre não mais ser escravo, mas ser irmão. Né? Se você é um patrão, se você é um dono, então você tem que tratar as pessoas que trabalham para você com amor. Né? Se você trabalha para alguém, você tem que trabalhar com amor. Tudo que você fizer, você tem que fazer para a pessoa como se estivesse fazendo para Deus. Isso vale para o escravo, isso vale para o patrão, isso vale para o servo, isso vale para o dono, isso vale para o empregado, isso vale para o dono da empresa hoje. Isso vale para todo mundo. Isso vale para o diácono, vale para o pastor, vale para o irmão, vale para todo mundo. Né? Tudo que você fizer, você tem que fazer com amor. Tudo que você fizer, você tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. E essa carta, ela fala um pouco sobre essa questão do amor e sobre essa questão de que você abandonando o teu erro, você abandonando o teu pecado, você deixa de ser um servo e passa a ser irmão. Né? Você passa a ser co-herdeiro com Cristo ao paraíso. Você passa a ser herdeiro do reino de Deus. Né? Então, esse é o tema que a gente tem que ressaltar, que a gente tem que prestar bastante atenção. Né? E aí eu vou a esse ponto final que a Paula falou,
né? Uma coisa que foi mencionada nessa outra pregação é que não existe mais coisa de hierarquia, porque tem que acabar com a hierarquia, não sei o quê. Eu não vou elaborar muito isso, mas isso foi uma das coisas que ele falou, usando esse texto como exemplo, né? E uma que eu acho que essa foi a mais séria, mais grave, que eu deixei para o final de propósito, que é o seguinte: ele falou que a Bíblia ela é um texto insuficiente, né? Falou que tem que ser revisada, que tem que ser quase disse que tem que ser reescrita, tem que, enfim. Mas aí o que eu coloco para vocês é o seguinte: a Bíblia ela é suficiente, tá? A Bíblia ela tem tudo que você precisa ter, ela tem tudo que você precisa saber, tudo que você precisa fazer é ler e entender o que está escrito. E ela não é um livro isolado. Então, da mesma forma como eu não posso pegar um verso, tirar um verso isolado e tentar criar uma doutrina em cima disso, eu não posso também sacar um livro e criar uma doutrina em cima disso. A Bíblia ela é um conjunto ordenado e lógico da mensagem de Deus para nós. Então, começa lá em Adão, mas acaba no Apocalipse. É uma coisa contínua, uma coisa só, e você tem que entender ela como um processo de salvação, né? Então, os livros do Antigo Testamento, até os livros históricos, os proféticos, eles estão levando e apontando para Cristo. Eles estão levando e apontando para Jesus. Então, mesmo a história de Davi e tantas histórias que a gente tem no Antigo Testamento apontam para Jesus. Apontam, primeiro, para a necessidade da salvação, justificam por que é que você precisa da salvação, né? E aí depois como é que ela acontece, como é que ela é feita, como é que você é salvo, efetivamente. O que acontece para que você seja salvo? Por que você precisa ser salvo? Qual foi o teu erro? Então você pega Levítico, Deuteronômio, ali lista tudo que você pode fazer de besteira na tua vida, está escrito ali, né? Tudo que você pode fazer de errado está escrito ali. Tudo quanto é bobagem está lá. Você pega Levítico, você pega Deuteronômio, você pega, né, a lei, né? Para que serve a lei? Paulo, em outra carta, a gente vai estudar isso depois, ele justifica que a lei ela serve para que nós tenhamos conhecimento do pecado. Basicamente, a lei ela serve para me avisar do que é errado, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Aí tem também uma questão de interpretação das leis e tal, que a gente vai entrar nisso num outro dia. Mas o fato é que o Antigo Testamento ele está mostrando para a gente qual foi o erro, quais são os erros, qual é a consequência desse erro. Então, se a gente pega os livros históricos, ele está apontando claramente a consequência do erro. Então, a consequência da desobediência, a consequência do pecado, a consequência do assassinato, a consequência do adultério, a consequência da mentira, a consequência do orgulho, da vaidade. Você pega a lista toda. Ele vai mostrando qual é a consequência desse erro e como é que eu acerto. Aí você pega os profetas falam, vocês estão errando. Como é que se acerta? Crê em Deus, acredita em Deus, só tem um Deus, é um Deus só. É nesse Deus que a gente tem que confiar, é nesse Deus que a gente tem que crer, é nesse Deus, esse é o Deus Salvador. Né? E tudo isso, desde o processo lá do tabernáculo que estabelece o culto quando o culto é estabelecido, né, o sacerdócio é estabelecido, é também estabelecido o perdão através de sacrifício de animais. O sacrifício da ovelha, ela é também um símbolo de Cristo, né? Ela é um símbolo que quando veio Jesus, ele explica esse símbolo. Até então não era compreendido, era que Jesus morre que cai a ficha. Aí eles falaram, não, peraí, Cristo é o Cordeiro. Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Eu não preciso mais matar uma ovelha agora para tirar o meu pecado. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar em Cristo, né? E fazer o que Deus fala. E o que Deus fala não é complicado. Se a gente pegar Levítico, tem 1000 e não sei quantas leis. Jesus resumiu em 2. Ama teu próximo como a ti mesmo, ama Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. É isso. Isso resume a Bíblia. Né? Então, assim, a Bíblia ela é um conjunto lógico, coerente, que vai de ponta a ponta. Se eu pego a carta de Filemão, saco ela da Bíblia e leio só um pedacinho, é lógico que você não vai entender. É lógico que você não vai saber o que está escrito ali. Né? E Mas mais... você sabe como é que eu vejo isso, Renato? Diga. A própria Bíblia fala, a letra mata e o espírito vivifica. Exato. Se você não olhar a Bíblia espiritualmente, você vai dizer que tem incoerência. Hoje em dia não tem escravidão. Agora, se você pega espiritualmente a carta de Filemão e, por exemplo, faz essa comparação que você fez, que é o correto, nós éramos escravos, Jesus pagou toda a nossa dívida e nos apresentou ao Pai para que nós pudéssemos conhecer a bondade de Deus. Quer dizer,
tudo isso é espiritual, tudo é espiritual. Se você for ver na letra, você vai falar, a Bíblia está errada, a Bíblia é insuficiente, a Bíblia precisa ser atualizada. É claro que precisa ser atualizada na palavra. Agora, na letra precisa ser atualizada, porque a letra é letra. Ah, mas naquele tempo eles usavam vestidos, hoje não usa. Mas a Bíblia não pode ser discernida pela letra, tem que ser discernida espiritualmente. E espiritualmente, a palavra de Deus vai passar gerações e vai continuar sendo a palavra de Deus. E a letra, ela não está morta, ela é uma letra viva, né? A Bíblia, ela é um livro vivo, ela é um livro que serve para hoje e vai servir para daqui a 1000 anos. Se a Terra durar 1000 anos, a Bíblia vai servir para daqui a 1000 anos. Você sabe que eu tive essa experiência. Eu quando era, Deus sabe, né? Eu era jovem, 16 anos. Meus pais eram católicos. E meu pai, por exemplo, minha mãe tinha uma Bíblia bonita, católica, bonita. É uma experiência minha. Cheia de figura. Cheia de figura, mas eu queria ler, eu não entendia nada, mas eu queria ler, eu não conseguia entender. Várias vezes eu tentei ler na letra, eu não conseguia entender, não conseguia compreender porque isso, porque aquilo. O dia que eu entrei numa igreja evangélica, que foi em Pinheiros, foi lá na casinha pela primeira vez, e me converti, eu comecei a devorar a Bíblia e entender tudo. Sentido. Porque o Espírito Santo vivifica, só isso. É exatamente isso. É exatamente isso, é totalmente correto. E não só o Espírito Santo te dá a compreensão, te dá a interpretação, como se você, do outro lado, né, se você chega na Bíblia, se você abre ela sem o Espírito, sem uma intenção de entender efetivamente o que está escrito, sem o Everton comentou que a Bíblia Barça é aquela dourada toda cheia de figura, Everton. Então, mas se você chega sem o Espírito, sem essa vontade, sem esse desejo de entender e sem o Espírito Santo para te explicar, é como se você tivesse um exemplo que eu gosto de dar, é o seguinte: se eu pegar esse meu óculos aqui, pegar um celofane verde, colar no meu óculos, a hora que eu colocar no óculos e olhar para essa parede aqui, que cor que vai ser a parede? Verde. Se eu botar um celofane azul e olhar para a parede, que cor que é a parede? Azul. Se eu botar um vermelho, a parede vai ser vermelha. Então, assim, a minha visão, ela também altera o que eu estou lendo. Então, se a minha visão for boa, o que eu estou lendo vai ser vida. Se a minha visão for má, eu vou buscar a maldade naquilo que eu estou lendo. Né? Aquilo que eu vejo também é afetado. Aquilo que eu vejo é afetado pelo que eu penso. Então, quando você lê a Bíblia e você pega um texto desse, uma intenção de gerar polêmica, você vai achar. Né? Quer gerar polêmica, não precisa nem em Filemão. Vai lá em Coríntios. Lê Coríntios. Você vai ter 1 milhão de polêmica lá. Que a mulher não pode falar na igreja, tem que usar véu, tem que não sei o quê. Se você pega e lê o que está escrito do jeito que está, fala, tá vendo? Aqui, ó, a mulher tem que calar a boca, tem que ficar quieta. Viu, Paula? Você não pode falar mais na aula, não. Está escrito lá em Coríntios. Foi Paulo que falou. Assim, você pega. Assim, na própria Bíblia, a Bíblia ela tem um contexto histórico que ela fala na linguagem do contexto daquela época, porque foi o que eles viveram. Então, a gente tem que enxergar isso. Nessa época, aquela época havia, como você falou, haviam escravos, né, que eram as castas divididas em escravos, os senhores, os soldados, né, e os governantes, os imperadores na época, reis, essas coisas. Então, tem que entender ela dentro desse contexto. Ela não é má em momento nenhum, ela diz coisa má, e as trevas estão, como você disse, nos olhos de quem lê. Porém, antes, muito de escravo. Então, ele está dizendo que ele está devolvendo ele não como um irmão. E então ele não está dando asas à escravidão, nada disso. Ele está falando sobre a época. Aquela época existia o senhor, que no contexto o senhorio era como você falou mesmo, que era de um sistema feudal,
Eles tinham, sim, o direito de matar, queimar, quebrar, fazer tudo que ele quisesse com o escravo. Porém, eles não faziam, porque a intenção era de que o escravo estando bem, ele ia gerar filhos que iam trabalhar para ele também, e uma família inteira trabalhando é muito mais dinheiro do que um escravo queimado sem família, sem ninguém, que não deixou nada. Então, o nome dele, que era um nome de escravo que você falou, onésimo, rentável, útil, já diz que era um nome geral que era muito comum dos escravos na época, que era justamente isso, rentável. Por que rentável? Porque ele vai se juntar a uma família, vai fazer filhos, os filhos vão trabalhar para mim, para ajudar ele a pagar a dívida mais rápido, e eu vou ganhar, por isso rentável. Então, não tem de onde a pessoa tirar, a não ser que ela tenha comido esse versículo. Ela, quando leu, engoliu, ou não foi imprimido na Bíblia dela, eu não sei, porque, de repente, né, a impressão falhou, comeu o final. É importante que a gente vá até a Bíblia querendo ler o que está escrito, né? Se a gente vai para a Bíblia querendo colocar nela o que eu desejo pregar, você vai achar, né? Se eu abrir um livro qualquer aqui, um romance, e quiser justificar qualquer coisa baseada no romance, eu vou achar, né? Então, assim, você não pode ir até o texto buscando que o texto explique o que você quer dizer. Você tem que ir até o texto lendo o que o texto está dizendo, e aí você tentar explicar, né? E você tentar entender, você colocar em contexto. Então é importante que a gente conheça a Bíblia, conheça a palavra, né? A própria palavra diz que você peca porque não conhece as Escrituras, então a gente deve conhecer e tem que tomar muito cuidado com interpretações, né? Porque para dar uma interpretação só precisa ter uma boca, né? E 2 olhos, quer dizer, acho que às vezes nem um olho, só Mas tem muita gente madura dividida aí. Isso é um problema muito sério, porque isso aí divide não só a igreja, mas também faz com que o não crente aponte o dedo para a igreja, né? Aponte o dedo para a igreja, tá falando? Tá vendo? Eles estão divididos. Tá vendo? O diabo tá feliz, consegui dividir a igreja, né? Consegui dividir não só a igreja dele, mas isso foi um vídeo que foi para o YouTube, então assim, tá na igreja do mundo, no Brasil inteiro viu esse vídeo, né? Enfim, quem não viu, veja com cuidado. Sabendo agora do que vocês sabem de Filemon. Veja com moderação. Aprecie com moderação. Então, conhecendo agora o que vocês conhecem de Filemon, aí você ouve o que está falando e aí você vai saber dizer se o que está lá está bom, está ruim. Qual vídeo você está falando, Renato? Quando eu comecei a aula, eu estava comentando que essa semana teve uma polêmica, que foi tipo a polêmica da semana. Por isso até que a gente pulou para Filemon. A gente estava falando em Atos e já demos um pulo lá para Filemon. Então, essa polêmica da semana foi uma pregação aí de um pastor grande, de uma igreja grande, que botou no YouTube um vídeo falando sobre a carta de Filemon, e ele estava falando algumas coisas que eu estou comentando aqui, né? Então, ele estava falando, por exemplo, que Paulo estava devolvendo escravo como escravo, né? Estava devolvendo escravo para um feitor de escravos, né? E falou um monte de outras coisas ali. E uma das que eu achei pior foi que ele falou que a Bíblia é insuficiente, que ela tem que ser reescrita. Ah, tá. É do Ed René, né? Então tem uma polêmica aí que deu uma repercussão enorme. O problema é que quando a pessoa que fala isso é um grande líder de uma grande igreja, que tem milhões de seguidores, você divide a igreja, literalmente. Vai ter gente que fala, gostei do que ele falou, concordo. Outro que fala, não gostei do que ele falou, não concordo. E outro que bota o dedo na cara e falou, tá vendo? Vocês são tudo divididos. O crente é tudo bagunçado. E aí tá feita a confusão. Né? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente não pode, por mais que eu goste do pastor Ricardo Feres, por mais que eu goste do pastor Ricardo Sieri, por mais que eu goste de todos os pastores lá da igreja, eu não estou indo na igreja por causa do pastor. A gente não pode nunca seguir a um pastor. Né? Você não pode nunca vir até essa aula por causa do Renato. Estou chocada. Não. O líder da igreja é Jesus Cristo. A palavra de Deus está na Bíblia. Então, se aquele pastor, se qualquer um estiver pregando o que está na Bíblia, tá ok. Saiu da Bíblia, não está mais ok. Entendeu? Não importa se é famoso, se a igreja é grande, média, pequena, não interessa. O grande ponto principal é a Bíblia. E se algum dia eu estiver falando alguma coisa aqui que não está na Bíblia, bota o dedo na minha cara e me fala, aquilo que você falou não está por causa disso, ou porque a Bíblia diz isso.
Então, assim, acho que a discussão é saudável, é efetiva, desde que a gente considere a Bíblia como os reformistas definiram, sola escritura. Sola escritura este é o texto, né? Todo o resto é lido e comparado com este texto, não o contrário. Você não pode deturpar a Bíblia para justificar outra coisa, né? Você lê o que está escrito, entende o que está escrito. Então, acho que com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma colocação adicional? Eu falei de tudo, Paulo? Esqueci de alguma coisa que ele tinha comentado? Não, ele falou muito mais coisas, mas é melhor deixar que vocês assistam o vídeo. Olha, quem tiver curiosidade de ver o vídeo, ele é um pastor batista, então assim, acho que não é grande problema, mas vê prestando atenção no que está sendo falado, não aceita tudo que está dito só porque foi dito por um grande pastor. Eu quase Tá? desviei. A Paula quase se desviou aqui, eu tive que convertê-la de novo. Se botar a mão, cai. Que horror! Não, a Paulinha é boazinha. Dá para achar facilmente no YouTube, chama Cartas Vivas contra Letras Mortas. E aí o próprio título já diz o que vem, né? E no final ele explica o que são as letras mortas e tal. E confesso que eu fiquei um pouco decepcionado porque eu tinha algum apreço por esse pastor, mas enfim, me diga. Não, mas nós lemos esses dias na terceira viagem de Paulo, que não era para só a gente ler, mas que era para ler, para confirmar na palavra. Então, os não basta que bereanos. você falou. Você está falando dos bereanos. Quando ele passou por Bereia. Porque a gente os bereanos não tem, eram mais nobres que os tessalonicenses, né? Porque eles conferiam na palavra se era verdade o que Paulo dizia. Porque mesmo, é o mesmo que a gente. Não tem como... A gente ama os pastores, temos as conduções dos pastores, sim, mas confirma. Lê ali. Ele está falando errado? Opa! Saiu da palavra, saiu do que está escrito na Bíblia. A Bíblia não tem que ser atualizada. Atualizada tem que ser a cabeça desse coitado. O ego dele e a vaidade. O duro e a dificuldade é a seguinte. Eu não sei qual era a intenção dele, não estou aqui para julgar a intenção de ninguém, mas o duro é que no meio de uma pregação de 40 e poucos minutos, tem 40 minutos de uma pregação que até parece correta, uma interpretação correta, um texto correto. Então, sim, durante 40 minutos você fala um negócio, tá legal, tá bom. Né? Você pode gostar, pode não gostar, tem um estilo, o jeitão dele e tal, mas ok. Né? O duro foram os últimos 5, 10 minutos da pregação, que aí você fala, não, peraí, teria sido melhor ele apagar esse vídeo. Né? Eu acho que eu falei que ia deixar minha opinião para o final, então eu vou dar para vocês a minha opinião pessoal, tá? Agora eu estou falando como Renato, não como Bíblia, nem como texto, nem nada. Minha interpretação pessoal. No final, ele fala o seguinte, ele fala que que a Bíblia ela tem que ser... Ele não falou reescrita, ele usou um outro termo, mas ela tem que ser reinterpretada, tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser atualizada. Né? Como é que eu entendi isso? Ele citou os homossexuais. Ele fez várias citações, né? Homossexuais, o que mais que ele falou? Não lembro. De escravo, escravidão moderna, né? Então ele fala de pessoas que são... capaz. Pessoas que são maltratadas pelos patrões, pelas grandes empresas, pelas grandes corporações, enfim. Ele vai nessa linha. Mas a parte que me incomodou foi a parte da Bíblia que precisa ser atualizada, né? Então aí você tem, principalmente a questão do homossexual, que ele pega essa questão e ele fala, os homossexuais estão na nossa igreja, eles entraram aqui, eles estão aqui, o que a gente faz com isso? Né? Então a gente tem que reescrever a Bíblia para poder aceitar e tal. Então aí... Demoníaco isso. Então, aí vem uma questão de interpretação de novo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode colocar homossexualismo, a gente vê hoje como sendo um negócio, assim, todo mundo olha e fala, não, homossexual. Mas, gente, está na mesma linha do mentiroso, do adúltero, do orgulhoso, do ladrão, só que o homossexualismo a gente vê, aparece, né, é evidente. A gente não vê o homossexual, a gente não vê o adúltero. Mas o adúltero está na mesma categoria do homossexual. Não está diferente. Né? Quem comete adultério está na mesma categoria. Está, né? No mesmo peso, está na mesma medida ali. Né? Quem mente, também.
Você percebe que a pessoa está mentindo? Não sei. Às vezes o cara é mentiroso compulsivo, aí você percebe. Mas quando é uma mentirinha aqui, uma ali, é todo dia uma, ou toda hora uma, ou pessoa que não é confiável, está na mesma categoria. Orgulho, pessoas orgulhosas, vaidosas. Isso é uma briga. Tinha um pastor que falava, né, que todo mundo tem um pecado favorito, né, um pecado predileto. Né? Todo mundo tem um pecado predileto. Tem gente que gosta de ser vaidoso, de orgulhoso, de, sei lá, pecado sexual, pecado de tudo aí que dá para fazer de errado nessa vida. Tem gente que gosta de fazer. Então, assim, a gente fica focado tanto na questão do homossexual e tal. Não, ok, tudo bem, tem lá a questão do homossexual, mas o que a gente vai fazer com adúltero? O que a gente vai fazer com um pastor que abandona a esposa e casa com a secretária? Né? É fácil? Tem uma resposta rápida? Não, claro que não tem uma resposta rápida. Não tem uma resposta fácil para isso. Não tem no caso do homossexual, não tem no caso do adultério, não tem no caso do roubo, não tem no caso da traição, da mentira, sabe? Não tem resposta rápida. Agora, uma coisa que a gente tem que considerar sempre é o seguinte: a Bíblia, ela fala e ela ensina a gente a tratar do pecador com amor. Né? Você amar o pecador e a odiar o pecado. Então, assim, o próprio pecador, em um momento, o Espírito Santo vai dar a ele discernimento do pecado, vai dar a ele a ideia, o entendimento de que o que ele está fazendo está errado. E eu não estou falando de homossexual, estou falando de todos os casos. Estou falando do mentiroso compulsivo, estou falando do orgulhoso, estou falando do vaidoso, estou falando do adúltero, estou falando de todos os... Pega a lista lá dos 10 mandamentos só para começar, e tem todo o resto. Então, você pegar aquela lista dos 10, né, ele fala também de inveja, ele fala de glutonaria, fala de outras coisas. Então, assim, o que a gente tem que fazer, se o cara pesa, sei lá, 300 quilos, chega na igreja, você vai mandar ele embora? Isso é glutonaria. Né? O cara... Sabe? Então, a gente tem que interpretar as coisas de uma forma sempre colocando o amor como lente. Então, que nem eu falei da lente vermelha, lente azul, lente verde, você tem que pôr o amor como lente. Você tem que ver a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela aparenta ser. Você tem que tratar e receber a pessoa da forma como ela chegou. Né? E deixar que o Espírito Santo cuide da vida dela, deixar que o Espírito Santo trate do pecado. E aí, assim, é uma tendência natural. Se você tem o Espírito Santo, se você tem compreensão da palavra, você vai querer abandonar. É rápido? É fácil? Não, não é. Alguém que tem vício em droga não larga simplesmente do dia para a noite. Tem que ter um tratamento, tem que ter um cuidado, tem que ter um tempo, leva um tempo. Né? Mas o fato é que se a pessoa tiver essa percepção do pecado, se a pessoa tiver essa percepção do engano, ela mesma, através do Espírito Santo, através de Jesus, da salvação, da Bíblia, ela vai querer abandonar o pecado. Né? Então, tem que ter o tratamento contra a homossexual. Não, não é esse o ponto. O ponto é pregue o amor. Pregue o amor. Pregue o Espírito Santo. Pregue Jesus. Né? E quem tem o pecado, seja ele qual for, que receba essa palavra e que entenda o pecado que tem e que abandone esse pecado. Né? E isso é uma coisa que leva anos. Você pega, por exemplo, o caso de mentira. É tão fácil mentir. É tão fácil mentir. Eu, por exemplo, nunca menti. Né? Eu sempre falo a verdade, eu nunca menti na minha vida. Que horror! Tá aqui minha esposa que não me deixa mentir. Senhor, tem misericórdia. Por isso que você não mente, ela não deixa mentir. Percebe? Como queremos demonstrar. CQD. Percebe? Quando você tem a percepção do teu pecado, você tem uma facilidade não, mas você tem pelo menos uma intenção de abandonar. Alguns são abandonados imediatamente, outros levam um pouco mais de tempo, mas o fato é que você tem essa intenção, você começa uma caminhada com Cristo, com o Espírito Santo, e você abandona esse pecado. Né? A tendência é que abandone. Ninguém é perfeito, ninguém vai chegar à perfeição nunca. Perfeito só existe um. Né? Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Esse era perfeito. Fora ele, ninguém mais é. Então, assim, eu não tenho nenhuma intenção, mas assim, eu não tenho nenhuma ilusão de que eu vou chegar ao céu perfeito. Não vou, eu não sou perfeito. Mas isso não me impede de tentar ser. Ser de santo. Ser de santo porque eu sou santo. Né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas era um pecador. Por que era o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele pecava, ele reconhecia o erro e mudava. Tentava não pecar de novo. Né? E reconhecia de coração, e se arrependia de coração, e pedia perdão. Então isso faz dele o homem segundo o coração de Deus. E esse é um exemplo para a nossa vida. Né? Para eu me tornar um homem segundo o coração de Deus, eu tenho que reconhecer o meu pecado, abandonar ele, pedir perdão e seguir em frente. E perdoar quando alguém faz alguma coisa errada comigo. Mas isso já é tema de uma outra aula. Isso aqui eu só queria deixar claro que o ponto todo é que a pregação ela deve ser sempre o amor. A pregação ela deve ser sempre Cristo. Né? Cristo ressurreto.
o reino de Deus. Essa é a nossa pregação. Se o cara é homossexual, mentiroso, adúltero, whatever, qualquer coisa que ele seja, que chegar na igreja, ele está vindo buscar Deus, apresenta Deus para ele. Né? É isso que a gente tem que fazer, é isso que a igreja tem que fazer. Né? Então não adianta a gente falar, botar o dedo na cara, porque você é gay, você não sei o quê. Não é nosso trabalho fazer isso. Nosso trabalho é apresentar a Deus, apresentar a Jesus. Esse é o nosso trabalho. Né? E a pessoa com o pecado dela, ela que entende o pecado dela. Né? Você é adúltero. Se eu sou mesmo, então como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso? Pede ajuda, né? Enfim. Aí entra numa outra seara, entra numa outra questão que eu não quero entrar Mas agora. é a carta que nós lemos hoje. Onésimo era um escravo, né, que errou, diz que ele deve ter furtado alguma coisa, fugiu, e quando ele se converteu, ele voltou para onde ele tinha caído. Voltou Quer dizer, restituindo. Paulo falou, volta lá, e se tiver alguma dívida, pode deixar que a gente dá um jeito, mas volta lá. Quer dizer, não importa o pecado, mas você tem que reconhecer o pecado e tem que largar. É o que você falou, né? Davi era cheio de erros, só que ele, quando ele via que ele pecava, ele imediatamente se arrependia e deixava o pecado. Ponto fundamental, né? O arrependimento, e não importa o pecado. Tanto que Paulo não fala que Onésimo fez isso ou fez aquilo. Ele falou, olha, se ele fez algum erro, Exatamente. eu vou pagar. Né? Você Exatamente. pega lá a lista dos 10 mandamentos, se ele fez qualquer um desses aqui, eu vou pagar. Né? Se ele fez qualquer outro, se ele fez bruxaria, se ele fez satanismo, se ele fez qualquer coisa, está pago na cruz. Né? O erro está pago. Desde que você abandone o pecado, se arrependa, né? O teu erro está pago. Bom, senhores, então era isso que eu tinha para hoje. Senhoras e senhores, senhoritas e todo mundo. Agradeço a participação de todos e eu queria terminar com uma oração. Eu queria pedir para a Paulinha orar. Ela ora tão bonitinho. Ah, mas é que você ora bonitinho. Ai, meu Deus. Os pastores a gente ouviu orar. Ai, vou... Então, ora. Pai, eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um que está aqui, dividindo esse tempo de aprendizado. Derrama, Pai, sobre nós o Teu Espírito Santo, para que a gente não se engane, para que a gente não se exalte. Livra-nos, Senhor Deus, do engano. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, nos livre de nós mesmos, porque muitas vezes, como a sua palavra diz, o nosso coração é mesmo enganoso. Tem misericórdia de nós, nos leve sempre num bom caminho, que o Senhor seja lâmpada para os nossos pés e paz para o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, abençoe, Senhor Deus, todos os trabalhos que estão sendo realizados, e eu te peço, Pai, tenha misericórdia de nós, porque sem o Senhor a gente realmente não é nada, não. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Todos Deus. tenham uma semana de vitória. Amém. 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 Até logo. Senhor a todos. Até logo. Boa Amém. noite. Irmãos, Tchau. amém. Boa noite. Amém. Amém. Paz, irmãos. Amém. Paz, Paz do Constantino. Paz do Deus. Rapaz, irmãos. Paz, Thalina. Senhor. Paz do Senhor. Paz, pastor. Amém. Paz do Senhor. Paz, pastor.